Deixa eu adivinhar. Você ficou curioso para saber como que o CSS funciona por uma dessas três razões. Você pode estar realmente querendo entrar na área de front-end e sabe que o CSS é essencial e básico para conseguir desenvolver alguma página. Ou isso se tornou uma matéria da sua faculdade, você precisa saber pelo menos o básico para conseguir desenrolar nas atividades e nas provas. E a terceira opção seria você está tentando entrar numa vaga de estágio e ela precisa pelo menos um conhecimento básico de CSS ou de front-end e você não sabe nem por onde começar a pesquisar. Independente de qual seja o seu problema, acabou agora. Esse vídeo vai ser para te ajudar. Você não vai sair desse vídeo sabendo desenvolver uma página com animações 3D hiper realistas, mas pelo menos pesquisar e não ficar tão perdido assim, sabe? Conseguir pesquisar alguns materiais de apoio e ter uma noção do que eles estão falando. Uma dica importantíssima que eu preciso entregar antes da gente começar é: não faça vibe code. Idealize antes de criar. Se a gente conseguir idealizar o nosso projeto antes da gente começar a desenvolver, fica mais fácil. A gente consegue analisar o que a gente precisa e já ter uma noção do que fazer. Mas como assim idealizar? Pega ali o Canva, abre um Canva, um Figma, começa a construir visualmente mais ou menos o que você quer. Ou, se você não tiver habilidade para mexer no Canva nem no Figma, pode pegar uma folha de papel, desenha, cria ali uma estrutura antes de você começar a pensar em como escrever o seu CSS. Vou pegar como exemplo aqui uma atividade da aula de front-end da minha faculdade que eu desenvolvi. Esse projeto não estava assim de início, eu não comecei a construir ele e de repente eu falei, não, vou colocar uma imagem aqui, o texto vai ficar assim, vou colocar esses links e cada link vai ter uma cor. Não, eu primeiro idealizei o que eu queria. Então, ó, eu abri meu Canva, eu construí visualmente o que eu queria nele. Construí ali a parte de fundo, coloquei uma imagem, o texto ali alinhado à esquerda, e embaixo eu já fui estruturando mais ou menos como eu queria que fosse o conteúdo. Não tá perfeito. Não tá perfeito porque não tem imagens, o fundo tá mais simples do que eu realmente deixei no projeto, mas eu tinha como base tudo que eu queria desenvolver nesse site. Inclusive os textos já estavam até prontos aqui, eu só precisei dar Ctrl+C, Ctrl+V quando eu comecei a realmente construir o site. Depois é que eu comecei a analisar e falar, olha, aqui tem o meu header, aqui uma nave, que é onde eu vou colocar os links de direcionamento do site. E aí eu fui construindo isso tudo depois. Então, eu acho maravilhoso você idealizar antes de começar a criar. Isso vai te ajudar muito, principalmente se você estiver no início. Porque a parte mais difícil do CSS não é realmente construir os códigos e alinhar as coisas. A parte mais difícil do CSS é criar uma estilização, é ter ideia do que vai ficar legal no seu site, como que as coisas devem estar estruturadas. Tendo isso em mente, agora finalmente podemos começar. Vamos para a parte que importa. Seletores CSS. O que é um seletor CSS? Antes de eu explicar isso, eu preciso explicar a diferença entre uma classe e um ID. Você sabe qual que é a diferença de uma classe para um ID? Não sabe, né? Tá tudo bem, eu vou te explicar agora. Uma classe é um rótulo, é um nome que você dá para um elemento, ou um grupo de elementos, para conseguir referenciar eles no CSS. Para dizer, tipo, ó, eu quero mudar todos os elementos que tenham a classe tal. E o ID? O que é o ID? Ele também é um rótulo, também é um nome, só que a diferença entre a classe e o ID é que o ID não se repete. O ID é para um elemento específico, a classe ela é para um conjunto, então eu posso usar a mesma classe para englobar parágrafos, títulos, subtítulos, divs, se elas compartilharem do mesmo estilo, né, então eu posso usar uma classe para todos eles. O ID não, ela é para referenciar um item, então vamos supor, eu quero que esse elemento em específico tenha essa característica, usaremos ID e não classe. O ID também é muito utilizado na hora da navegação da página. Toda vez que você tem aquele link que você clica e ele te mostra parte ali, a section, ou uma div que fala exatamente sobre o que você está procurando, ele está se guiando pelo ID. Você clica no link e ele te leva para a página do site onde aquele ID começa. Vamos falar sobre os seletores CSS. Vou abrir aqui o nosso código bonitinho no VS Code. Com o nosso VS Code aberto agora, eu abri aqui um arquivo .html, adicionei ali a estrutura, né, e um título e um parágrafo básico, só pra gente ter uma ideia. Uma coisa importante que a gente tem que fazer antes de começar a codar, e uma dica que eu dou pra você, é pra você baixar uma extensão chamada Live Server. Essa extensão aqui, o que ela faz? Toda vez que você abre um arquivo HTML direto no seu browser, você tem que ficar recarregando a página toda vez que você fizer alguma alteração no HTML ou no CSS. Essa daí, ela vai criar, tipo, transmitindo em tempo real esses códigos e a alteração deles. Então, quando a gente coloca isso, basta dar um Ctrl S, basta salvar o seu código que ele já faz a alteração direto no browser. Fica mais fácil, fica mais fluido pra gente verificar o que mudou. E assim que você baixar, é só você apertar aqui, ó, aqui embaixo no canto direito, Go Live.
e ele já vai abrir direto no seu browser a nossa página em HTML. E agora para adicionarmos o CSS. Como que a gente adiciona o CSS? Tem algumas formas da gente fazer isso. Use a que você se sentir melhor, mais confortável. A gente pode vir aqui, ó, e abrir uma tag style. Essa tag style abre um campo para a gente adicionar o CSS. Então tudo que a gente adicionar aqui será o nosso CSS, mas eu pessoalmente prefiro fazer de outra maneira. Como que eu prefiro fazer? Eu prefiro vir aqui, ó, na pasta do nosso arquivo, onde a gente criou o nosso index.html e criar aqui, ó, um style.css. O importante é o arquivo c.css, mas o nome você escolhe. Eu coloquei style porque geralmente é o padrão. Quando a gente quer criar uma página só para ensinar, ou sei lá, algo mais simples, a gente coloca só, tipo, style.css e já basta. Você cria aqui um style.css e aí você já vai conseguir colocar ali, ó, no seu body, uma background color, né, que é um plano de fundo vermelho. E aí quando você for lá verificar no seu browser, não mudou nada. Por que não mudou? Será que eu não recarreguei a página? Deixa eu recarregar a página lá. Não tá funcionando. Mas por que será? Isso não tá funcionando porque se você fizer assim, você tem que linkar o seu CSS na página HTML. Não adianta só você criar ele não vai funcionar. Você criou aqui apenas duas páginas separadas. Como que a gente faz para linkar o CSS? A gente vem aqui no head e coloca aqui link. Por padrão, ele já vai puxar o Hello Style Sheet, que é o que a gente usa para referenciar o CSS. Aí a gente vem aqui no href e coloca style.css. Quando a gente dá um Ctrl S, lembra que eu te falei que a página atualiza sozinha com essa extensão do VS Code? Olha lá, já tá funcionando. Tá feio? Tá feio, obviamente. É só para ver se tava funcionando ali o nosso código CSS. Então agora que a gente já sabe como anexar o CSS na nossa página, vamos para outra parte essencial. Agora nós vamos entender sobre as propriedades fontes. No CSS a gente pode alterar a fonte de algum elemento, pode ser de um parágrafo ou de um título, mas tem que ser algum elemento escrito, né? De escrita, tem que ser alguma marcação de escrita. Se você colocar dentro de uma div, ele basicamente vai mudar todos os elementos de escrita dentro dele. Selecionamos aqui nosso H1 e temos três tipos de fonte mais utilizados. Existem mais, podem existir mais em CSS, mas em geral quando o pessoal fala de fonte, a gente utiliza esses três mesmo: font weight, font size e font family. Como que a gente utiliza eles? Vamos lá. O font size, eu já dei até um spoilerzinho para vocês, ele é o que define o tamanho da nossa fonte. Tem algumas formas de você definir o tamanho, não só da fonte, mas em geral no CSS, que é por porcentagem ou por pixels. Tem outras formas também, tipo usando VW ou VH, mas é mais difícil. O pessoal em geral usa o pixel ou porcentagem quando quer definir algo específico. Então vamos colocar aqui nossa font size de 10 pixels, por exemplo. Viu só? Ele ficou pequenininho. Conforme a gente for querendo aumentar, a gente aumenta a quantidade de pixels. Se eu colocar 50, por exemplo, que é uma diferença grande de um pro outro, já ficou maior, né? Já ficou grandão. Vamos entender a propriedade font family. Font family, existem vários tipos de famílias de fonte, no caso, então a forma visual, o formato dessas fontes. Mas em geral o pessoal usa sans serif. O que é sans serif? Tá vendo que ele tem essas pontinhas, as letras, como se fosse aqueles jornais mais antigos? Isso é o serif. Então quando a gente define a fonte como sans serif, olha como que ela fica. Fica mais normal, né? Fica algo mais atual, assim. Ele não tem aquelas pontinhas, tá mais quadradinho, mais computador mesmo. Se você quiser outras fontes, você pode importar elas do Google Fonts, ou se você quiser saber todas que tem já no seu pronto, assim, para você não ter que ficar importando, acessa o W3 School ou algumas outras plataformas que mostram os tipos de fonte que você pode utilizar e acessar aqui dentro do seu CSS. Se você inclusive colocar font family, já vai aparecer várias opções, né? Ó, tipo Times New Roman. Agora nós vamos entender um pouco sobre font weight, que é o peso da nossa fonte. Basicamente é o que define a espessura, a grossura do nosso texto. Então se a gente colocar normal, texto comum, sem muito... Olha lá, ele fica fininho. Temos também o font wave um pouco mais leve. Se a gente colocar isso, ele vai ficar tipo assim, ele não fica mais leve, na verdade, ele fica um pouquinho mais grosso, mas é quase imperceptível, viu só? Parece que só que ele ficou um pouco mais escuro. Tem o que o pessoal geralmente usa, que é o bold, que é quando você quiser dar destaque naquela fonte, ele fica mais grosso, ó lá. Agora ficou bem visível, né? Ficou destacado. Tem como você colocar o 900, que vai deixar a grossura dele extremamente pesada, né? Então, essas são as propriedades fonte. Existem outros tipos de texto, por exemplo, links, quando a gente coloca, né, a tag A no nosso HTML. A princípio, os links vêm com um tamanho específico, com a cor azul e essa linha embaixo. Se a gente quiser alterar ele no nosso CSS, a gente pode definir a color dele para black, né? Definimos a cor dele como preta. Quando a gente voltar lá, vai ter deixado a cor preta. Para tirar aquele risco de baixo, aquela linha, a gente vai colocar um text decoration none. Então, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô definindo que ele não vai ter nenhum tipo de decoração, tá vendo? Ele tirou aqui e como a gente já aprendeu ali nos fontes, né? A gente consegue transformar
transformar o font size dele em um pouco maior, colocando o font size e um tamanho em pixel. Já ficou maior e ele continua sendo um link. Nós temos também aqui as listas. Vocês sabem qual que é a diferença de uma UL para uma OL? Sabem, né? Tipo, organized, unorganized, ou seja, organizada, desorganizada. Uma lista aqui, um elemento de lista que a gente cria, se ela for desorganizada, ela vai mostrar esses pontinhos igual tá mostrando na tela. Se for organizada, vai mostrar o número 1, 2 e 3. Mas vamos supor que você colocou isso daí, você fala, cara, eu não quero esses pontinhos, eu não quero nada disso. Então o que a gente vai fazer? A gente entra aqui, acessa, a gente seleciona aqui a UL ou a OL, tanto faz, é que você escolher, e coloca aqui List Style Known. Colocando dessa forma, a gente já tira todo tipo de estilização que podia ter naquela lista e já deixa só os elementos soltos ali na nossa UL. E por último, eu vou falar sobre o Text Align. Quem já usou o Word ou já usou o Canva, qualquer coisa, sabe que existem 3 tipos de organização, de alinhamento de texto. A gente pode alinhar tudo na esquerda, pode alinhar tudo na direita ou pode alinhar no meio. O Text Align faz exatamente isso. Então se eu acessar aqui, por exemplo, a div, eu deixei ali ela com um width de 100%, né? Vamos lá, se eu colocar aqui então, selecionar os nossos títulos, né? Aliás, eu vou fazer uma coisa até melhor. Eu vou selecionar o título que tá só dentro dessa div. Como que eu faço para ele acessar um elemento específico dentro de uma div específica, né? Vamos supor que eu tivesse colocado uma classe aqui. Vamos colocar um ID específico. Adicionamos aqui um ID, então eu vou mudar aqui, ó, que ao invés da div vai ser o nosso específico, que vai ter um width de 100%. E agora eu quero acessar apenas o H1, apenas o título dentro de específico. Eu não quero que seja geral. Então o que eu vou fazer? Eu vou novamente colocar aqui, ó, específico, e eu vou dar um espaço e colocar o outro elemento que eu tô acessando dentro de específico, que no caso é o H1. Dessa forma eu tô acessando apenas o título daquele ID, e isso vale para qualquer coisa, para um parágrafo, para uma div dentro de uma div, para uma class dentro de uma div com um ID, para um ID dentro de uma div com uma class, vixe, para tudo que você imaginar. Então quando a gente dá um espaço, nós estamos acessando um elemento dentro de outro elemento. Coloca aqui, ó, um text align, ele vai te dar opções, né? Center, End ou Start. O Start vai alinhar sempre no início, o End sempre no final, o Right na direita, o Left na esquerda, como os mesmos já dizem, e o Center no centro. Como que ele alinha no centro? Ele vai alinhar a partir que estiver dentro. Se ele estiver dentro do body, ele vai ocupar o centro exatamente da largura do body. Se ele estiver dentro de uma div com um tamanho limitado, ele vai alinhar no tamanho limitado daquela div. Olha lá, como ela tem, a gente colocou dentro dessa div, e essa div tem uma width de 100%, ela vai pegar de um canto a outro. Ele está alinhado exatamente no meio. Se eu colocar um align start, ele vai alinhar na esquerda, que é onde o texto começa. Se eu colocar um text align end, ele vai arrumar tudo lá pro final da página. Eu tenho certeza que essa parte não ficou muito clara, tipo, qual a diferença do text align right e o text align end. Então eu vou explicar separado aqui só para ficar claro. Eu não vi grandes diferenças na minha vida entre o Text Align Right e o Text Align End. Isso vale mesmo pro Align Items ou outros que pedem assim uma orientação, né? A única diferença é que se você colocar o Text Align Right, independente da linguagem, né, de ser em português ou ser em hebraico, por exemplo, ele vai alinhar à direita. Agora, se você colocar ele no Text Align End, em questões de linguagens como o hebraico, que é escrito da direita para a esquerda, ele vai alinhar para a esquerda, porque tecnicamente o texto acaba na esquerda. É isso aí. Continua pro vídeo. Lembra que eu te falei que o center ele é alinhado dependendo do tamanho da nossa div e aonde ela está posicionada também? Olha lá, nós temos uma div então de 100%. Se eu diminuir essa div, tirar 100% e botar 50%, olha lá, viu só que ele veio mais para a esquerda? Exatamente, ele veio para a esquerda porque agora a nossa div está tomando só a metade do tamanho, ela já não tem mais o tamanho completo. Vamos agora falar sobre display. O display vai ajudar muito você a conseguir organizar o conteúdo dentro do seu site, dentro da sua página. Vamos falar sobre o display block, display inline, o inline block, o display flex e grid. Como vocês podem ver aqui, ó, eu criei um exemplo em CSS de cada um deles. Vocês podem ignorar as outras propriedades, como margem, padding por hora. A gente só vai focar nisso daqui, ó, display e o tipo do display. Então beleza, agora a gente viu que o display é block. O que ele faz? Ele ocupa toda aquela linha e qualquer outro elemento vai vir abaixo dele. É como se ele dissesse, poxa, esse espaço aqui todo é meu, ninguém mais entra aqui, qualquer outro elemento que quiser vai ter que ficar abaixo de mim. Então o display block é utilizado para você travar aquela linha somente para aquele elemento. Display inline, o display inline ele vai alinhar os elementos dentro dele em linha, assim como ele diz, né, inline,
em uma linha, né, em formato de linha. Display Inline Block é parecido com o Display Inline, só que ele mistura um pouco, né, o block com o inline, porque é o seguinte, ele deixa alinhado, mas ele dá uma permissão para você usar um margin, um padding para distanciar, aumentar o conteúdo lá dentro, né? Ele deixa um pouquinho mais, né, mais fácil de você manusear. O Display Flex, que pessoalmente é meu favorito, porque ele deixa tudo flexível, ele permite que você use o CSS para manipular os itens dentro dele mais facilmente. Com o Display Flex podemos usar o Justify Content, podemos usar o Align Items, podemos usar o Flex Direction, que eu vou ensinar daqui a pouquinho. Temos também o Display Grid, que vai alinhar os itens de uma forma que eles fiquem padronizados em linhas e colunas. Como a gente viu aqui, ele cria grades, né? Então nós temos 3 colunas com 2 linhas e ele vai alinhando elas exatamente, perfeitamente, uma do lado da outra, até que se quebre a linha e vire uma outra coluna. Vamos então falar sobre o famoso Display Flex. O que eu fiz aqui? Eu peguei o HTML, eu criei 2 divs, ou seja, 2 caixinhas, e eu defini no CSS que elas iam ter um tamanho de 90 por 90, o azul, e o vermelho de 90 por 90 também. Em padrão, o display deles vem block, é por isso que eles ficam dessa forma aqui. Mas, vamos lá, vamos transformar o nosso container em um display Flex. Colocando o Display Flex, a gente já pode ver a mudança na hora. Olha lá, ele foi um pro lado do outro, ele deixou mais flexível. Com o Display Flex, eu posso definir uma Flex Direction, que é definir se aquele conteúdo ali dentro ele vai estar em coluna ou se ele vai estar em linha. Colocando o Display Flex, então, eu posso botar uma Flex Direction Column, que é de coluna. A gente estava usando naquele lá a gente estava com um Flex Direction Row, então ele definiu uma linha e deixou ele em linha, um do lado do outro. Se eu colocar column, ó lá, ele vem para coluna. Se eu colocar row de novo, ele fica um do lado do outro. Ele também permite a gente usar o Justify Content ou o Align Items. Qual que é a diferença? Basicamente é como se o Align Items fizesse um alinhamento na vertical, o Justify Content fizesse na horizontal. Se a gente quiser centralizar uma div, você provavelmente já deve ter ouvido falar sobre centralização de div. O pessoal odeia isso, mas com Display Flex a gente consegue fazer esse alinhamento de uma forma muito boa. Quando a gente está lidando com divs ou elementos, a gente faz o que? A gente usa um Align Items Center, alinhando ele ao centro. Então, usando o Align Items, nós já podemos ver ali que na vertical ele alinhou ao meio certinho. Se a gente usar o Justify Content Center também, olha lá, ele alinha perfeitamente na horizontal. Então, aqui nós acabamos de centralizar 2 divs, né? Baseada no tamanho do container, que é a div maior que engloba ela. E tem outro tipo de Justify Content que é muito bom, que é o Space Between. Isso aqui vai salvar a sua vida. O Space Between, ele vai falar assim, olha, baseado no tamanho da DivPy, ou seja, da caixa maior que está, eu vou criar um espaçamento perfeito entre eles. Então vai ficar aqui, ó, uma aqui e outra aqui. Isso que eu tô explicando para vocês já é um box model, tá? Já é uma forma da gente definir aí o modelo de caixa, porque no modelo de caixa você sempre tem que pensar nisso, que tem uma caixa dentro de uma caixa, entendeu? É uma div dentro da outra, e aí se organizando a partir disso. Então vamos lá, se eu colocar então o Justify Content como Space Between, olha o que vai acontecer, entendeu? Ele alinhou perfeitamente de um lado e do outro. Então vamos supor que a gente estivesse fazendo uma nave, que é aquela, né, a barra de navegação lá. E eu quero alinhar os meus links do lado direito, quero alinhar a logotipo do lado esquerdo. Como é que eu faço? Eu crio, ó, vou fazer na mão na massa, né? Já vamos entender como é que isso funciona. Vamos supor que o meu container agora tem uma height de uns, sei lá, 100 pixels. Vou definir uma background color para ficar mais visível. Background color gray. Deixar ele meio cinzinho. Já definimos o tamanho da nossa nave. E vamos supor que aqui, dentro dessas 2 divs, na div azul eu vou querer colocar a minha logo. E na minha div vermelha eu vou colocar 3 links aleatórios para qualquer lugar. Vou colocar só link aqui, só pra gente ter como exemplo. Beleza. Fazendo dessa forma, olha o que a gente fez. Colocamos os 3 links aqui e a logo no lado esquerdo. Vamos falar então sobre o Box Model, já aproveitando que nós chegamos aqui. Eu criei aqui então essa caixa, né, uma div container. Dentro dela tem outras 2 divs. Por que eu fiz isso? Para nós entendermos agora como que funciona essa parada de Box Model. Uma dica que eu dou para vocês, sempre que vocês quiserem ajustar
né, uma div, ajustar alguma coisa visualmente, vocês vão fazer como? Vocês vão vir aqui, ó, clicar com o botão direito em cima da página, inspecionar elemento. Ele vai criar essa forma, ó, de visualização. Você abrir o body aqui, ó, abrir o div e ir guiando pelo seu código, você consegue ver exatamente, ó, como é que funciona. Tá vendo a div ali, ó? Quando eu coloquei o Justify Content Align, o Align Items e o Justify Content, ó lá, ele criou o espaçamento perfeito de um lado e do outro. E aqui, ó, tem esse desenho maluco. Esse já é o Box Model. Como é que funciona? A gente vai mexer agora com margem, padding e border. Tá, mas eu não tô entendendo. Explica melhor isso daí. Vamos lá, vamos voltar lá e vamos colocar na nossa caixinha cinza um padding. Se a gente colocar um padding na nossa caixinha cinza, a gente vai estar aumentando um espaçamento interno. Então vamos supor que ela tenha padding de uns 500 pixels. O que que isso faz? Tá vendo? Ele aumentou um espaçamento interno para 500 pixels. Então olha aqui, se a gente inspecionar elemento do nosso container e colocar aqui em padding, ó, ele já definiu, ó, 500 pixels para todo lado. Ah, mas e se eu não quiser definir um padding de 500 pixels geral? Eu quero colocar só na direita. Então eu coloco padding tracinho right. Aí olha o que vai acontecer, ele adiciona um espaçamento de 500 pixels do lado direito. Se você quiser colocar na esquerda, você coloca left, se for no topo, top, e se for na parte de baixo, bottom. Padding normal vai colocar para tudo. Ah, mas e se eu quiser definir um para cima e para baixo, né, no top e no bottom, e um para direita e para esquerda? Então aí você coloca aqui, ó, 500 pixels e 300 pixels. Como é que tá funcionando isso aqui? Então eu vou colocar 500 pixels em cima e embaixo e 300 na direita e na esquerda, entendeu? Então o primeiro elemento sempre é para cima e para baixo e o segundo elemento da direita para esquerda. Olha lá como é que fica. Da direita para esquerda, 300, de cima para baixo, 500. Entendeu como é que funciona? E se eu quisesse definir um padding específico para cada um, eu tenho que colocar um padding top e escrever, um padding left e escrever? Não, dá para fazer aqui também. A gente só vai ter que, tipo, aumentar. Agora a gente vai colocar 4 valores dentro do nosso padding aqui. Então eu vou colocar 90 pixels para cima, 30 na direita, 40 na esquerda e 50 40 para baixo e 50 na esquerda. Agora tá todo diferente, mas como é que funciona? Como é que eu sei que vai mudar qual? É porque ele vai fazer um sentido horário. Então, ó, o primeiro número vai ser para cima, o segundo número vai ser para a direita, o terceiro número para baixo e o quarto número para a esquerda. É assim que você alinha. Então você cria um padding, deixa o seu código um pouco menor, sabe? Mais enxuto, fica mais fácil para você alterar depois também. E qual que é a diferença do padding e do margin? Agora, para eu mexer com margin, eu vou ter que usar os elementos de fora para ficar visual. Então vamos colocar aqui o azul. Vamos adicionar uma margem nele, geral, de 40 pixels. O que a margem faz? Lembra que o padding adiciona um espaçamento interno? O margin faz o contrário, ele adiciona um espaçamento externo, um espaçamento para o lado de fora. Então se eu voltar lá, ó, a gente vai ver que a minha caixinha azul, ela tá com um espaçamento aos redores um pouco maior. Se eu abrir aqui meu container, olha lá, tá vendo? Toda essa parte laranja aqui é o nosso margem, é o que a gente adicionou, um espaçamento por fora. Então ele distanciou da caixa amarela, da caixa vermelha. Se tivesse alguma outra caixa em cima, embaixo ou na esquerda, ele criaria uma distância também. Ele funciona da mesma forma que o padding. Você consegue fazer margem e adicionar um específico para cada canto, ou margem left, margem right, margem top. E aí a gente pode ver aqui, ó, se a gente colocar em margem, ele mostra o border exatamente em cima e o padding é na parte de dentro. E esse border aí, como é que funciona? O border, ele é exatamente o final aonde acaba a nossa caixa. Então se eu quisesse colocar uma borda no nosso azul, por exemplo, eu colocaria border. E aí, para definir a borda, nós vamos precisar de 3 informações. Primeiro é a espessura da borda que a gente quer colocar. No caso, o pessoal usa pouco, uns 2, 3 pixels. Eu vou colocar 3 pixels aqui só para ficar bem visível. Depois a gente precisa definir se ela vai ser sólida, se ela vai ser fragmentada, né? No meu caso aqui, eu vou colocar solid. E aí a gente define a cor. Eu vou colocar, para ficar bem destacada, purple. Vou colocar um roxo aqui, para ficar bem visível. Tá vendo que tem uma borda perfeita ao redor do azul? Exatamente, é assim que funciona o border. Também, assim como o margin ou como o padding, você pode colocar no topo, ou embaixo, na direita ou na esquerda. Só que nesse caso do border, você não pode fazer igual o margin e o padding no caso de colocar 4. Você só pode definir a espessura, ele vai criar certinho em cima. O border é o único que foge do padrão, o margin e o padding funcionam. Então, eu só posso definir um tamanho total para ele, né, e o tipo. E se eu quiser adicionar uma borda só embaixo, eu tenho como colocar, ó, um border bottom.
né? Aí a borda vai ficar só aqui, ó, na parte de baixo. A mesma coisa, se eu quiser colocar ela do lado direito, ou no lado esquerdo, ou em cima, tá? Então é isso daí, entendemos um pouco agora sobre essa parada de box model. Agora, para finalizarmos nosso conteúdo, eu sei, não precisa chorar, o vídeo tá acabando, mas você vai conseguir agora, você vai conseguir o seu CSS tão desejado, fica calmo. Vamos agora finalizar falando então sobre pseudoclasses. O que são pseudoclasses no CSS? Uma pseudoclasse é uma atitude que o seu CSS vai ter em um determinado momento, em um diferente estado, né? Nós vamos falar aqui sobre 4 deles, que é o hover, o active, o focus e o child. Vamos começar do mais básico, que é o hover, o que o pessoal mais utiliza. O hover, ele faz o quê? Olha lá, tá vendo? A pseudoclasse, ela sempre vai vir depois desses 2 pontos. Então você coloca a classe e a pseudoclasse. Então, ó, eu quero que o meu botão faça isso quando realizar. Então o hover aqui, ele faz o que? Ele vai executar essa propriedade aqui quando a gente tiver com o mouse em cima do elemento. Então no caso aqui é um botão, tá vendo? Olha o que acontece quando eu passo o mouse sobre ele. Viu só? Ele muda, ele fica com a cor aqui um pouquinho mais escura. Eu poderia deixar ele um pouco mais... Deixa eu deixar um vermelho aqui para deixar mais claro do que eu tô querendo dizer. Se eu passar o mouse sobre, ele fica vermelho. Mas isso é um botão, né? Geralmente os botões são assim. Se eu não tivesse esse hover, se você não tivesse o hover, toda vez que você passasse o mouse por cima, nada aconteceria, entendeu? O Active, ele funciona de uma forma parecida, só que o Active é só quando o elemento está sendo clicado. Então vamos supor, nós temos outro botão aqui, entendeu? Como ele não tem o hover, ó, ele não muda, mas se eu clicar nele, ó, tá vendo que ele tá diminuindo? Ele estar diminuindo já é uma função do Active, significa que ele vai executar uma função toda vez que ele estiver sendo clicado. Nesse caso, a função é transformar a escala dele para escala um pouco menor. Então, transform scale 0.9. Temos o focus também, que é usado para os inputs, né? Que é, nesse caso aqui, ele só vai criar uma bordinha azul, dizendo tipo assim, ó, você clicou, você selecionou esse input, entendeu? Ó lá, tá mostrando que nós selecionamos um input. E tem o child, que vai selecionar um elemento específico, né? A primeira criança, né? O primeiro child do seu elemento. Então, se nós temos uma OL com 5 LIs, o primeiro child é a primeira LI, o último é a última. Então, deixa eu pegar o exemplinho aqui para vocês darem uma olhada. Olha lá, first child. Então, se a gente usar, ele vai dizer, o primeiro item vai fazer isso, o último item vai fazer aquilo, o item, né, o médio ali vai fazer isso, o impares, né, então só o segundo e o quarto vai fazer aquilo. E vamos falar de uma última propriedade que vai ajudar bastante vocês depois de entender sobre essa parada de hover e active, que é a propriedade transition. O que a propriedade transition faz? Quando a gente cria um hover, por exemplo, a gente não pode colocar essa propriedade transition no hover, a gente tem que colocar antes, que é para fazer a passagem dele normal para pseudoclasse, entendeu? Ele vai criar tipo como se fosse uma animaçãozinha ou transformar, deixar mais fluido, né? Deixa eu dar um exemplo aqui. A gente vai colocar aqui transition all, então eu vou transitar tudo. Você pode transitar um elemento específico, então você pode colocar tipo background, tudo. Transition all, o tempo que ele vai demorar, e eu quero que demore aí por volta de uns 0.5 segundos mais ou menos. E o tipo de animação, tem o tipo easy, easy in, out ou easy out. Então ele vai ficar mais fluido quando estiver vindo, vai sair mais bruto, ou ele vai ir e voltar fluido, ou ele vai só tipo voltar. Quando eu coloco ele fica normal, mas quando eu tiro ele faz isso. No caso, se você colocar easy, ele vai generalizar, né? O pessoal usa geral mesmo. Olha o que acontece. Olha lá, viu só? Tá vendo que a transição tá mais fluida? Olha o que acontece se eu tirar o transition. Olha lá. Só tá mais seco, tá mais difícil. Falei que eu ia passar só mais uma propriedade, mas eu vou passar mais uma. E eu vou explicar ela com um projeto que eu já fiz. E se nós formos analisar o meu código aqui, por exemplo, eu criei uma div, né, chamada first content. E eu criei um ID para questions e um ID aqui em cima. E adicionei um ID aqui, ó, também na primeira layer de uma div lá no início, para representar a home e a parte, né, do questionário ali do nosso site. Então eu usei um ID e eu setei no link aqui, ó, o ID que eu queria. Então start here, quando eu clico aqui, ele vai lá para o início da página, e o questions, ele vai para a última parte da página. Lembra que eu falei que a gente usa o ID também para navegar? E se você for dar uma olhada aqui, ó, no meu style.css, lá em cima eu usei um scroll behavior smooth. O que esse scroll aqui faz? Usar esse scroll behavior. Eu vou tirar esse elemento aqui, só para vocês entenderem. Eu coloquei no HTML porque ele tem que acessar o HTML geral, tá? Não adianta pôr dentro do body nem nada do tipo.
Se eu salvar aqui, ó, e eu apertar em home, você vai observar, ó, que tanto em home quanto em questionário, ele faz um corte muito seco para onde começa o ID. Se você coloca esse HTML com o scroll behavior, ele vai fazer um scroll da página mais fluido. Olha só. Viu só? Subiu, desceu mais tranquilo. Uma ótima aplicação também para vocês usarem no site aí de vocês, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês, espero que tenha ficado claro. Caso não tenha, pode deixar um comentário, eu responderei quantos precisarem. Tenham bons sites.